caso da mulher que morava em uma casa abandonada em São Paulo tomou conta da mídia brasileira nos últimos dias, pelo fato de sua origem ser um tanto quanto polêmica e da mulher usar uma espécie de pintura em seu rosto, aumentaram ainda mais a curiosidade do público em geral. O mais estranho é que ela é uma foragida da Justiça dos Estados Unidos. Sim, ela é procurada pelo FBI. Margarida Bonetti, a mulher da casa abandonada, é acusada juntamente com o marido, de manter a empregada doméstica que tinha nos Estados Unidos em condições análogas à escravidão. A funcionária ficava no porão da casa sem receber salário e auxílio médico, além de ser agredida constantemente e de ser impedida de deixar o local por 20 anos. Muita crueldade, não é mesmo? René Bonetti, o marido, foi condenado a 6 anos e meio de prisão, além de ter que pagar uma indenização lá no território estadunidense. 5 meses de prisão sem direito à liberdade condicional. Esta é a sentença da justiça americana para o brasileiro que escravizou a empregada doméstica nos Estados Unidos. O engenheiro René Bonetti vai ter ainda que pagar uma indenização à vítima. A brasileira Hilda Rosa dos Santos, que não sabe a idade e mal fala inglês, foi trabalhar com os Bonetti nos arredores de Washington em 79. Em quase 2 décadas, não recebeu salários, foi espancada pela dona da casa e, doente, não recebeu ajuda. Os vizinhos que testemunharam os maus tratos denunciaram a violência. René Bonetti respondeu ao processo sozinho, porque a mulher dele fugiu para o Brasil. Acusado e condenado, Bonetti já cumpriu 6 meses da pena. Ele também vai ter que pagar $110 mil de indenização a Hilda Rosa dos Santos e $100 mil ao governo americano pelas custas do processo. Margarida, por sua vez, fugiu para o Brasil, na década de 90, e se estabeleceu em uma casa da família em Higienópolis, bairro nobre da cidade de São Paulo. Por causa disso, ainda não foi julgada. A brasileira que está sendo processada pela justiça americana por manter em casa uma empregada doméstica em regime de escravidão, fugiu. Está escondida em São Paulo. Se for condenada, não será presa porque Brasil e Estados Unidos não têm tratado de extradição. Margarida Bonetti é esta mulher que procura se esconder pela fresta da janela da casa da mãe dela em São Paulo. Margarida fugiu dos Estados Unidos e é a ex-patroa da brasileira que hoje vive em Washington sob proteção do FBI. A Justiça Federal quer uma indenização de 1 milhão. 20 anos, alega ter trabalhado de graça para a família. Alega também ter sido espancada e diz que várias vezes passou fome. O ex-patrão, o engenheiro René Bonetti, só está solto porque pagou $50 mil de fiança, mas pode pegar até 20 anos de cadeia. A sogra do senhor René, mãe de Margarida, nega que a filha seja violenta. Não, é uma família honesta, é uma família direita e nunca faríamos uma coisa dessa. Mas essa amiga de muitos anos diz o contrário, que Margarida nunca foi de respeitar os empregados. Era comum, ela era uma pessoa um pouco violenta e sempre tratou empregados com desprezos. Chegava até a dizer que as pessoas tinham espírito de escravo, por isso que ela maltratava. Você deve estar se perguntando ora se sabem onde ela está porque o FBI não vem e aprende logo. É aí que está o principal entrave da situação. O Departamento de Investigação da Terra do Tio Sam não pode agir aqui como se estivesse no próprio país. Segundo o advogado Alex Campos, apenas autoridades brasileiras têm jurisdição para executar a lei penal no país. Portanto, qualquer ação estrangeira para capturá-la em nossas terras seria uma violação da soberania brasileira. A intervenção de autoridades estrangeiras respeita uma série de acordos internacionais. Este caso dependeria de uma colaboração com o Poder Judiciário brasileiro. Outra questão é que o Brasil, pela Constituição, não faz a extradição de brasileiros, ou seja, nosso país não entrega brasileiros a outros estados mesmo que sejam condenados ou suspeitos de alguma infração penal. Mas e aí? Como é que ela pode ser presa? Com as informações públicas, e sem as particularidades do caso lá nos Estados Unidos, Margarida Bonetti não pode ser presa aqui. Se o trabalho análogo à escravidão foi tipificado lá pelo princípio da territorialidade, a prisão deveria ser feita lá mesmo. A alternativa para prendê-la seria então que o próprio Estado brasileiro se interessasse pela condenação da acusada, e por isso começasse uma investigação do zero aqui mesmo no território nacional.
Aí sim ela poderia ser presa aqui, só que aí. Alguns detalhes do caso que ainda estão nos Estados Unidos precisariam ser checados. A gente consegue ver que essa história é complexa, tanto que rendeu um podcast produzido pelo jornalista Chico Feliti da Folha de São Paulo, que deu muita repercussão. Se a gente levasse em conta uma investigação feita aqui do Brasil mesmo, então, a mulher da casa abandonada poderia ter sido presa. Se as autoridades brasileiras tivessem aberto um processo contra ela até pouco tempo atrás, mas e o princípio da territorialidade? De acordo com ele, as autoridades com competência de punir uma pessoa são aquelas do país onde ocorreu o crime, pois essa é mesmo a regra geral, mas há exceções, segundo Lorena Bastianetto, presidente da Comissão de Direito Internacional da OAB em Minas. No caso de Margarida, há um elemento que muda todo o caso: o fato da acusada ser brasileira. Por conta disso, ela poderia ser denunciada criminalmente pelo próprio Estado brasileiro, se a ocasião se enquadrasse em 3 condições: 1. Margarida estar em território brasileiro, 2. O crime ser punível tanto aqui como lá, e 3. Ela não ter recebido perdão ou cumprido pena lá, e pasmem, Margarida não se encaixa só em uma das condições, mas em todas as 3, só que é um problema: a prescrição. O Estado tem uma espécie de tempo limite para punir alguém por conta de alguma conduta depois que fica sabendo do crime. Em regra geral, o tempo de prescrição para o crime de reduzir alguém à situação análoga à escravidão é de 12 anos. Em outras palavras, assim que os crimes ocorrem, o Estado fica sabendo, e o governo tem 12 anos para abrir uma investigação, caso ainda fossem consideradas as lesões corporais e outros crimes. Talvez o tempo aumentasse para 20 anos. Segundo Lorena, o governo teve noção dos crimes no ano 2000, então, a investigação deveria ser aberta até no máximo 2012. Se considerassem os outros crimes, poderia ser iniciado até 2020, só 2 anos atrás. Intrigante, não? Margarida poderia estar presa se as investigações tivessem começado pouco tempo atrás, mas não foi isso que aconteceu. Por isso agora há esse entrave na resolução do caso, e para falar a verdade, parece que nem os Estados Unidos e nem o Brasil sabem exatamente o que fazer nesse momento. Os fãs de direito e de casos criminais devem estar se perguntando se ela poderia ser indiciada por tráfico humano. Você deve estar se perguntando, que diferença isso faria? Vamos lá, a comunidade do direito internacional recomenda que esse crime seja imprescritível. Não há prescrição para ele. Lorena Bastianetto disse que pode ser uma possibilidade, mas tem suas especificidades. Vamos a elas. 1. Para ser considerado tráfico humano, a ação precisa visar algum benefício econômico. Outro detalhe que poderia ser provado é a de o casal ter desde o início a intenção de levar a empregada brasileira para outro país, para ali ser escravizada, e observando os detalhes fica bem difícil caracterizar o crime como tráfico humano. A senhora, antes de trabalhar para Margarida, era funcionária dos pais da mulher. Nessa época o serviço da empregada era completamente legal. A ilegalidade veio só anos depois. E outra coisa, Margarida e seu marido René tiraram o visto da vítima antes dos 3 irem para os Estados Unidos. Tudo bem que ele nunca foi renovado, mas o fato de terem tirado já diminui muito as chances de o crime se encaixar em tráfico humano. Com certeza é um caso para os especialistas criminais ficaram de orelha em pé. O fato é que Margarida Bonetti está presa, não em sua casa, ou sequer em uma prisão. Ela está presa aqui no Brasil, e enquanto estiver aqui ela pode fazer qualquer ato civil normalmente, como por exemplo, receber herança, emitir documentos, viajar e até denunciar para a polícia uma poda de uma árvore ilegal. Inclusive esse último ato, ela o fez recentemente. O que ela realmente não pode fazer é deixar o Brasil. Suponhamos que ela saia do nosso território nacional, seria o cenário perfeito para o FBI. Ela não só perderia a proteção que tem contra a extradição, como poderia ser expatriada para os Estados Unidos, como ela não estaria mais protegida pelo Brasil, seu país de origem. O Departamento de Investigação estadunidense poderia pedir a colaboração de qualquer país para onde ela fosse, seria fácil prendê-la. O modo como as viagens internacionais são feitas poderia até ajudar. Quando o passageiro escaneia o documento, a polícia de imigração tem acesso direto a listas de pessoas procuradas de instituições internacionais, tais como
A ONU e a Interpol, bastaria estar escrito em uma delas o nome Margarida Bonetti, para ela ser presa e imediatamente, mas sabemos que a mulher da casa abandonada pode ser bastante esperta. Só o fato dela ter se refugiado aqui no Brasil já mostra seu conhecimento jurídico. Ela conseguiu burlar o sistema brasileiro e o estadunidense. Não é de se surpreender que ela também saiba disso e por isso não deixa o nosso país de maneira voluntária. Aparentemente é um caso sem solução, ou se houver alguma, com pouca probabilidade de acontecer. No final de tudo, o máximo que Bonetti vai sofrer são pressões sociais, alguns protestos, ou até mesmo futuros assédios da mídia. Aqui, ela vai sair, ela vai sair, ela vai sair. Ela vai sair. Tá com uma garrafa. Psicanalista e professor do Instituto de Psicologia da USP, vê sinais de transtornos mentais em ações atribuídas a Margarida e avalia que há indícios de um processo delirante. Ele ainda cita o isolamento como forma de proteção encontrada por Margarida, que possivelmente pensa estar sendo vítima de perseguição. Não vou entregar pra ninguém. Saindo com apenas um prato de batata e um filão no peito. Coitadinha, está desesperada. Gostava muito de vocês. Com licença, minha cachorra. Ela é minha. Não vai pegar essa também, não. Não mesmo. Não. Eu gostava dos que essa gente me filmava. É como se a casa fosse um bunker, ou algo do tipo. Ele protege a pessoa, que pensa que sempre tem algo ou alguém querendo prejudicá-la. Todas as pessoas que se aproximarem são potenciais perigos na cabeça da pessoa, quem quer que seja. O cachorro tá acostumado. Ela pode assim, não, senhora? Não, assim não pode. Minha querida, eu tenho que atender eles. Você tem que esperar. Porque ele tá pedindo primeiro, ele chegou antes. O cachorro morrer, o que eu faço? Não morre. Eu vou tirar dela, peraí. Sabe o que eu pode fazer, cara? Pede pro seu chaveiro arrumar isso aqui pra mim agora, por favor. Cadê o chaveiro? Tá aqui, chaveiro. Chaveiro. Depois só pra arrumar, só pra parafusar ali, ó. Não, eu não posso ficar dando aqui por causa dessa gente. Mas tá feio. Isso daqui ele chegou. Pelo amor de Deus, compra uma bateria portátil. A banda da Brasil da Luísa e a minha bateria zerada. Isso é uma madeira de lei. Pera. Esse... Comprado, pra eles ficarem mais. Tá tudo, só tá um pouquinho empoeirado dentro, mas pode. Tá um cachorrinho ali, né? Cara, ela tá com o cachorro ainda dentro, doutor. Maus tratos, flagrante. Vou aproveitar que estamos aqui. Agora ela vai fazer uma arrumação, só pra Eu gente vou tirar os avatares que estavam aí. Não, mas tira o cachorro daí. Você tá vendo? Eu não sei, eu sei de cachorro, não quero saber do resto. Agora eu... Gente, que cheiro. Vocês são os mentirosos. Quem é você? Não é flagrante. Tira o cachorro, dona Margarida. aqui, ó. O ambiente é legal. Não vou entregar pra ninguém. Não, ele fica comigo. Não. Não vai. Não vai. Cadê o doutor Palhares? Vocês querem tirar tudo de mim. Querem tirar tudo. Não vão. Margarida, ela entrega o cachorrinho pra não se machucar. Pega você ali, então vou ter que tirar a força. Quer saber? O caso está acontecendo aqui na frente da polícia. Vamos, Fábio.
Vai tirar foto. Pega a terceira caixa. Só que eu não vou dar pra ninguém. Com licença, vou trabalhar. Doutor, é flagrante. Dá licença. Ela está acostumada. Não, mas é só cachorrinho. Ai, ela está acostumada, ela gosta. Ela não quer sair. Tira o cachorrinho. Quem são aqueles que estão em casa? Helena, quem são aqueles que estão em casa? Fala, não. Eu vou tirar. Sai daí. Já tiraram duas cachorras de mim? Agora eu vou tirar. Não, não, não. A senhora vai machucar. Helena, não. 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 Solta o cachorro, solta o cachorro. Não. Não. Eu não vou machucar. Não, você vai cair. Para, não, Helena. Ajuda. Por favor. Calma, Não. calma. Chibu. Tiraram duas. Leva o cachorro, embora. Não põe a mão em mim. Que isso? Estão xingando quem? Quem que tá xingando? Melhor você sair. Como é que é isso? Esse caso é muito intrigante, não é mesmo? Qual a sua opinião? Margarida tem problemas mentais. É preciso que ela seja presa pelo que fez nos Estados Unidos, mesmo estando no Brasil. O que você acha? Escreva nos comentários e não se esqueça de se inscrever e curtir o vídeo. Temos mais 2 vídeos sobre esse caso, inclusive com fotos do interior da mansão. Obrigado por assistir e até os próximos vídeos.